Uau, vocês estão bem? Aleluia. Que maravilhoso. Mas, às vezes eu sinto que essas meninas cantam, né? Deixa a gente ofegante. Eu subi para cantar um pouquinho, eu já estou assim, ó. Amém? Que o Senhor conserve o diafragma, a respiração delas, em nome de Jesus. Amém? Põe a mão no teu coração, vamos orar agora e apresentar o lugar onde o Senhor vai estremecer nessa manhã. Amém? Pai, nós apresentamos nosso coração para Ti. Aqui é onde o Senhor vai trabalhar, vai restaurar, vai curar, vai transformar nessa manhã. Por isso nós apresentamos nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo que somos aqui para Ti, Pai. Para que nós Te damos toda a liberdade de transformar o nosso ser nessa manhã. Usa, Senhor, sabe, a cada um de nós como instrumento neste lugar. Nós somos portadores da Tua presença. Nós somos portadores da Tua glória. Por isso, Senhor, há uma manifestação da glória do Senhor neste lugar. E eu já posso sentir, por isso, Senhor, agora, sobre o coração dos meus irmãos, começa a estremecer. Começa, Senhor, sabe, chacoalhar nossa estrutura, para que nós possamos ser uma terra sedenta pela semente da Tua palavra. Neste momento, em nome de Jesus, todos possam dizer amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós já vamos começar, iniciar de um ponto muito importante para mim e para a sua vida, para as nossas vidas. Há uma frase que ecoa no meu coração, há uma frase que ecoa dentro do meu ser, e nessa manhã nós vamos compartilhar um pouco dela. Nós vamos compartilhar e entender qual é o propósito de tudo isso. Mas a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, a igreja da qual Jesus pediu para que nós edificarmos nessa terra, tem se preparado para um tempo novo. Amém? Tem se preparado para entender e compreender o propósito de igreja. Não somente o propósito da nossa vida, não somente um propósito individual, não somente um propósito egoísta, do qual eu preciso entender o que Deus tem somente para mim. Mas nós estamos percebendo que há um tempo, e as ministrações, as palavras, a direção que temos recebido aponta para isso. O Senhor está nos preparando para nós compreendermos e andarmos no propósito que Ele tem como igreja. E para isso, querido, nós precisamos se apropriar da palavra de Deus, nós precisamos se apropriar da verdade que é Cristo. Ele é o propósito da igreja, tudo é dele, é através dele, é por ele, são todas as coisas. Mas como eu havia falado, tem uma frase ecoando dentro do meu coração. E essa frase, ela diz assim: nada pode nos parar. E se você concorda com isso, você pode manifestar, dizendo amém, glória a Deus. Vamos mandar embora essa frieza essa manhã, que já esquentou aqui, amém? Você acordou, estava muito frio, mas agora já começou a esquentar. E essa vai ser a frase que você vai repetir muitas vezes: nada pode nos parar. E você precisa começar a acreditar nisso. Isso não é um clichê, isso não vai ser um mantra que você vai começar a dizer e aí daqui a pouco as coisas vão acontecer. Não, essa é a verdade que está aqui na palavra. E sabe onde ela está? Ela está exatamente em Romanos capítulo 8, no verso 31. Coloca para nós, por favor. E lá diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode repetir comigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, mas vocês falaram muito básico, né, mano?
Não foi? Mas falaram muito assim com frio ainda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem pode te parar? Quem pode te paralisar? Quem pode te matar? Quem pode te tirar do propósito? Quem pode arrancar de você alguma coisa? Querido, a palavra é muito forte. Se Deus é por nós, não tem ninguém, nenhuma circunstância, nenhuma situação que pode te tirar do propósito de Deus. Mas eu não sei você, mas parecemos que vivemos ainda sem acreditar nisso. E olha, querido, eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim. É a certeza que quando eu vejo um rostinho neste lugar, com essa pessoa que o Senhor quer tratar. Quando eu vejo uma pessoa entrando neste lugar, eu tenho certeza, foi o Espírito do Senhor que enviou aquela pessoa para cá. Então, se o Senhor te trouxe aqui essa manhã, essa certeza você vai sair daqui. Nada pode me parar, nada pode nos parar. Mas parece que quando ouvimos essa frase, associamos ela a sucesso, a ser bem-sucedido, a ter dinheiro ou ter um sucesso profissional. Não está errado, tá bom? Não está errado a gente associar isso. Porque também tem a ver com isso. O fruto de tudo pode ser isso na tua vida. Mas o Senhor quer ir hoje numa raiz um pouco mais profunda na tua vida em relação a essa frase. Já deu para entender, parafraseando, e nós podemos fazer isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer que nada pode nos parar. Nada pode nos parar. E para isso, nós vamos compreender um pouquinho o que a Bíblia diz sobre isso. Se nós olharmos para a palavra, a Bíblia vai apontar que José, ele foi vendido como escravo. Presta atenção. Nós tivemos uma palavra forte, maravilhosa, domingo passado, se você lembra, foi sobre a vida de José. Tivemos vários apontamentos sobre isso. Então, peraí, pastor, eu não estou entendendo. Se nada pode nos parar, e José foi vendido, peraí. Moisés também foi rejeitado de alguma forma. Teve que lutar contra a rejeição dentro dele. Davi foi perseguido pelo rei, na época, Saul. Imagina, Davi era perseguido, não era por qualquer pessoa. Não era igual você, eu, que temos umas perseguições, né, no trabalho, temos umas perseguições às vezes dentro da igreja, temos perseguições onde moramos, no meio dos nossos familiares. Não, Davi foi perseguido pelo rei, certo? Então aqui está apontando algumas coisas. Jeremias foi desprezado como profeta. Ninguém acreditou na voz dele. Paulo foi preso, e não foi só uma vez que ele foi preso, foi preso, e lá na prisão as coisas aconteceram na vida dele. Por que eu estou trazendo isso daqui? Para a gente só finalizar, Jesus foi crucificado, e lá naquela cruz, para alguns naquele momento, parecia que era o fim. Talvez até para os discípulos dele, que estavam com ele, que viveram com ele, que viram os milagres que ele fazia e realizava. A cruz parecia o fim. Não é verdade? Nós vivemos e lemos e andamos manuseando a palavra e vimos isso. Mas, querido, nenhum deles que eu acabei de dizer, nenhum desses homens que eu citei, eles foram impedidos de cumprir o seu propósito. Nenhum deles. Moisés, mesmo sendo rejeitado, enfrentou a rejeição e tirou o povo do Egito.
José, mesmo com tudo que ele enfrentou, as traições também, a negação da sua própria família, ele foi governar no lugar que o Senhor tinha para ele. Presta atenção. Parece um pouco parecido com as nossas vidas. Quando você chega e entra aqui neste lugar, cheio de problemas, cheio de sentimentos para resolver, com a tua vida toda conturbada, e aí você ouve uma mulher falando: nada pode te parar. Espera aí, pastora, tem alguma coisa que não está batendo, tem alguma coisa que não está ligando. Só existe a verdade de Cristo, e ela diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas vamos ir mais profundo, vamos aprofundar aqui. Existe uma diferença aqui, são duas palavrinhas até um pouco parecidas, mas olha só. Esses homens que eu falei, eles pareceram que sofreram derrotas. Eles pareceram que sofreram algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor, mas isso não apontou para uma derrota definitivamente na vida deles. A derrota pode até aparecer, o sofrimento até pode realmente apontar aí para alguma coisa ruim que estava acontecendo. Mas, querido, entre sofrer uma dor e ser derrotado, é um caminho muito longo a percorrer. Você pode até estar sofrendo, você pode até estar passando por lutas, você pode até estar passando por tribulações, mas, querido, a palavra derrota é o final das coisas. E lá, no final delas, não está escrito que você é derrotado. Está escrito que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E partindo daqui, nós vamos entender exatamente o que o apóstolo Paulo está querendo ensinar em Romanos, no capítulo 8. Amém? Ele vai dizer aqui algo um pouco mais profundo para a nossa alma. Eu sei que diante do que eu já falei, do que o Senhor já está falando no teu coração, surge uma grande incógnita. Espera aí, pastora. Se Deus é por mim, se Ele é por nós, e nada pode me paralisar, por que ainda eu olho para a minha vida? Por que eu ainda enxergo na minha vida, no meu cotidiano, no meu contexto de vida, há algumas coisas que me paralisam? É verdade ou não é? Por mais que às vezes você esteja firme, aparenta estar com o Senhor, está aqui o tempo todo, mas só você e o Senhor conhecem as tuas lutas internas. E agora é para essas lutas internas que o Senhor quer que você olhe mesmo. Agora é para essas lutas internas que o Senhor quer que você medite um pouco. E dê nome a elas. Porque muitas vezes você está sofrendo, você está passando por situações, mas nem sabe o que é. Eu vou dar alguns nomes para essas lutas que passamos, porque nós passamos também. Todos nós estamos sujeitos a todo tipo de luta. Lembra? As lutas não estão apontando para o final da história. As lutas estão apontando para uma circunstância. E é essa circunstância agora que o Senhor quer te tratar. Porque no meio dessas lutas que você passa, sabe qual é a maior delas? O medo. É o medo. É o medo que também Moisés teve. É o medo que José também teve. É o medo que Davi também teve. É o medo que eu também tive. É o medo que o apóstolo também teve. E tem, nós vamos continuar tendo, porque as lutas, elas servem para nos moldar e nos transformar para viver o propósito com o Senhor. E é isso que nós vamos entender. Então, primeira coisa que nos paralisa é o medo. É o medo. Ele nos paralisa, sabe por quê? Porque ele faz nós permanecermos intactos
no lugar que não era mais para nós estarmos. Como assim, pastor? O medo te faz paralisar e ao invés de você avançar em conhecer e conhecer Jesus, em buscar e buscar a Jesus, em ir além daquilo que a tua carne consegue, o medo te paralisa e você fica intacto ali, estático ali, parado. Ele não te deixa avançar em conhecer Jesus. Ele não te permite ir além das tuas emoções. Ele não te permite ir além daquilo que a tua mente acredita que pode. Então o medo, ele te faz permanecer numa jornada, num caminho onde já era para você ter saído, já era para você ter crescido, já era para você ter andado, já era para você ter avançado daquele lugar. Mas o medo te paralisa, porque o medo é uma ferramenta usada pelo diabo para nos paralisar. Amém? Vocês estão comigo? Segunda característica daquele que está sentindo as lutas, mas não sabe o nome delas. Sabe qual que é? As mentiras que acreditamos. As mentiras que acreditamos também apontam para algumas coisas desses homens que eu acabei de ler para vocês. Moisés, ele dizia: eu não sou capaz, Senhor. Eu não sou capaz disso. Gideão dizia: eu sou o menor de todos aqui. Por que o Senhor quer me usar? Jeremias, ele disse para o Senhor: eu sou muito jovem para falar diante desse povo. Presta atenção. Isso era uma verdade sobre eles? Quais são as mentiras que têm direcionado a sua vida a andar paralisada? Escute aqui. Quais são as mentiras? Eu falei verdades? Falei mentiras. Falei mentiras. Amém, glória a Deus. As palavras às vezes, saem trocadas. Mas quais são as mentiras que têm direcionado a sua vida? Ou melhor, têm paralisado ela? Porque às vezes, mesmo diante das mentiras, você consegue andar. Quais são as mentiras? Você não consegue? Você não vai conseguir seguir certinho o evangelho? Até porque na sua cabeça tem uma lista de coisas que você tem que seguir para você ser cristão, né? Aí você vai ticando assim, essa aqui eu já fiz, essa também, essa não, vou deixar ela por último. Assim não é a nossa cabeça. E não é isso. São mentiras que têm direcionado e têm paralisado as nossas vidas. Por que direcionado? Porque ela está te levando para uma direção só, a derrota. Daqueles que foram criados para vencer. Daqueles que foram criados para nada paralisar eles. Por isso que o medo direciona. Direciona a gente para a derrota. Direciona a gente para a perda. Perder a identidade de que somos em Cristo. Escuta, olha só. A terceira mentira, que ela é muito forte dentro de nós. E aí agora tem a ver muito com as nossas ações. Então eu falei primeiro o medo, certo? O segundo que eu falei são as mentiras que acreditamos. E o terceiro, a falta de rendição. A falta de nós nos rendermos completamente a Cristo. A falta de nós entregarmos para Ele todo o nosso ser. Não ir ticando e ir falando, olha, isso aqui eu já consegui, isso aqui eu já consegui. Na realidade, esse pensamento é um pensamento religioso. Por quê? Porque o evangelho não tem a ver com aquilo que você está conseguindo fazer ou acertar na vida. O evangelho tem a ver com o amor que foi manifesto através de Deus, desde a criação do homem até agora. É através de uma
manifestação de amor que eu e você não conseguimos explicar com palavras. As palavras faltam no nosso vocabulário para expressar o tamanho, o amor que Deus tem por cada um de nós. E aí eu e você permanecemos assim, com essa falta de rendição, não entregando tudo. Essa rendição, querido, olha o que está escrito em Gálatas capítulo 2, no verso 20. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É essa rendição. É não se preocupar se você vai ou não conseguir. Se você está com Cristo, você pode todas as coisas. Porque não é pela sua força, não é da maneira como você quer fazer, mas é dele, é Ele através de você. E essas 3 mentiras, querido, têm paralisado as nossas vidas. Mas guarda elas aí. Eu sei que alguns estão anotando, segura um pouquinho elas aí. Porque nós vamos agora fazer uma pergunta para essa frase. Nós vamos perguntar para essa frase, por que nada pode nos parar? Porque eu não sei você, eu gosto muito de perguntar as coisas para o Senhor. Porque Ele ama nos responder, amém? Por que nada pode nos parar? Por que nós temos tanta certeza que esse amor é tão grande ao ponto de eu dizer... Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Ele está a meu favor, se Ele fez e faz tudo para mim, quem poderá se levantar para me destruir? É isso que a palavra está querendo dizer. E nós não podemos sair daqui sem perguntar por quê? Por que então que é tão forte essa frase, ela tem um impacto tão forte dentro do meu coração e dentro do seu coração? Primeira verdade então, que eu vou responder, o Senhor vai responder para nós. Então, por que nada pode nos parar? É uma verdade, amém, nós acreditamos, mas o Senhor quer responder isso para nós. O Senhor quer tirar as suas dúvidas. O Senhor quer que você saia daqui se apropriando mesmo disso. E amanhã você vai acordar e vai declarar, nada pode me parar, nada, nenhuma circunstância, nenhuma situação, nem o que vai acontecer, nem o que já aconteceu, nada pode me parar. Primeira pergunta e a primeira resposta. Por que então nada pode nos parar? Porque o propósito de Deus é maior do que qualquer circunstância na sua vida. Então a primeira verdade e a primeira resposta do Senhor para você. Por que nada pode te parar, querido? Porque o propósito de Deus na sua vida é maior do que você está vivendo hoje. As circunstâncias da sua vida hoje. O que está acontecendo agora com você? O propósito que tem Deus através de você é muito maior do que hoje, do que você está vendo hoje, do que você está enxergando hoje, o que os teus olhos estão alcançando hoje. Escuta, o propósito de Deus para as nossas vidas é muito maior do que os nossos olhos podem enxergar. E sabe aonde nós estamos paralisados? Aonde o olho alcança. Aonde o meu olho alcança. Eu estou paralisada. É isso. É só isso que Deus tem para mim. E não é. O propósito do Senhor é maior do que as circunstâncias da nossa vida. Porque elas são somente circunstâncias. Elas vão passar. As faltas vão passar, a tribulação vai passar, as perseguições vão passar, o medo vai passar, as mentiras vão passar. Mas o propósito que Deus tem para cada um de vocês não vai passar. Amém? Olha lá. Romanos capítulo 8, no verso de 28. E sabemos que todas as coisas contribuem. Vocês estão lendo comigo? Todas as coisas
contribuem. Não são as circunstâncias somente. São todas as coisas que contribuem. Juntamente para o bem. Sabe esse para o bem o que significa? Para o teu crescimento. Para o teu propósito. Para que essa palavra se cumpra na tua vida. Para que os milagres aconteçam através de você. Para que a verdade que Cristo disse sobre você se cumpra. Para o bem. Esse o bem, cabe muita coisa para mim e para você. Para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Aí ele vem mais. Não é só dos que amam a Deus. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não é só para aqueles que amam a Deus, Felipe. É para aqueles que sabem que tem um propósito para cumprir nessa terra. Querido, preste atenção. Eu estou te apresentando o maior propósito de Deus para a tua vida. É manifestar a presença dEle aonde você estiver. É para isso que você está aqui. Porque todas as circunstâncias, então, toda a tribulação, todo o medo, todas as mentiras que ainda você teme em acreditar, vão cooperar para que o propósito do Senhor se cumpra na sua vida. Sabe as portas fechadas? Sabe as portas fechadas que muitas vezes estão diante de nós? Circunstância. Logo elas vão se abrir. Presta atenção. Sabe as lágrimas que você já derramou? Sabe as lágrimas? Circunstância na sua vida. Logo a alegria virá. Sabe? Os teus momentos que você acha que você está atrasada com o que Deus está fazendo. Quem aqui já pensou assim? Eu já pensei. Por isso que eu coloquei aqui. Muitas vezes eu já pensei, Senhor, eu estou atrasada, eu já tenho 47 anos, o que eu vou fazer mais para o Senhor nessa terra? Ei, escuta aqui, sabe o que eu ouvi ele falar? Eu acelero o tempo conforme eu quero. E nós estamos no ano do Kairos neste lugar. A palavra que foi liberada, que é o ano do tempo de Deus para nós. Então, se você achou em algum momento que você está atrasado, que você já está velho demais, ou sei lá, novo demais, calma, Ele acelera o tempo, ou diminui da maneira que Ele quer. Mas existe as mentiras que ainda teimam em permanecer nas nossas vidas. Davi foi preparado aonde, querido? Aonde que Davi foi preparado para ser o rei? Nas perseguições. Foi lá nas lutas que as mãos dele foram adestradas para as batalhas. Ele foi o rei aonde mais venceu as guerras. Escuta, sabe aonde José parecia que ia ser parado? Lá no poço. Onde ele foi jogado. Mas sabe o que o poço foi feito? O poço foi usado e virou um caminho direto para o palácio. Escuta. Para de olhar para as circunstâncias da tua vida. As circunstâncias, elas estão te paralisando, mas nessa manhã, eu vejo o Senhor estendendo as mãos e dizendo para algumas pessoas aqui: chega, vamos andar, vamos caminhar, vamos continuar naquilo que eu tenho para a tua vida. Então a primeira resposta para nós, por que nada pode nos parar? É porque nós temos um propósito maior a cumprir. E o propósito maior de se cumprir do Senhor não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com aquilo que Ele já fez e está completo na minha e na sua vida. Presta atenção, Cristo lá na cruz, a cruz parecia que Jesus tinha sido derrotado. Os discípulos acharam isso, alguns, mas a cruz foi o caminho, não somente para uma vitória nossa, mas para uma vida da humanidade. Você imagina, a humanidade ganhou vida através de Jesus. Vocês estão comigo? Então a primeira resposta, porque nada pode nos parar,
Vocês anotaram? Vocês não vão esquecer mais. Tem a ver com o propósito e não com as circunstâncias. Não são as circunstâncias que vão determinar o que você vai viver com o Senhor. E sim, o que Ele já disse, está lá escrito. Todos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Por isso, nada pode nos parar, porque Deus tem a capacidade de transformar. Escute isso. Deus tem a capacidade de transformar obstáculos em vitórias. Ele tem a capacidade de transformar obstáculos em crescimento. Ele tem a capacidade de transformar obstáculos em perfeita e consumado obra do Senhor na sua vida. Esse é o propósito do Senhor, quando nós entendemos então que estamos indo encontro a esse propósito. Amém? Segunda pergunta então, por que nada pode nos parar? Por quê? Por que nós temos essa certeza? Porque Cristo vive em mim. Escuta, Cristo vive em você. Cristo escolheu você agora para habitar. Se alguma coisa pode paralisar a gente, você sendo agora o portador da presença de Deus, você agora sendo o portador da glória do Senhor nessa terra, você sendo escolhido para levar a glória, a presença, o poder, a honra de carregar aquilo que Cristo representa, querido. Nada pode te parar. Nada pode mais te paralisar. Querido, lá em Colossenses capítulo 1, no verso 27, diz assim: a estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios. Mas é aqui, é nessa parte que eu quero ficar com vocês. Que é Cristo em vocês. Ali não está com vocês. Por que não está com vocês? Porque Ele não está aqui juntinho andando com você. Ele nem está na frente, como muitas vezes a nossa mente imagina, né? Essa mente meio romântica nossa. Não, é em vocês a esperança da glória. Amém, vocês estão dizendo? Aleluia. Agora era hora de haver umas cadeiras voando. Era hora de você falar: é isso, Ele está em mim. Se Ele está em mim, eu carrego, sabe o quê? Eu não carrego só uma esperança, eu carrego a esperança. Ele é a esperança da glória. Ele através de mim, eu não tenho só a esperança, eu sou a esperança, porque Ele está em mim. Presta atenção, tem como alguém parar sendo portador da glória? Tem como alguém parar sendo portador da esperança? Sabe o que é? Significa você carregar isso, querido. Sabe o que significa você ter a vida de Cristo agora dentro de você? Deixa eu respirar. Querido, a vida nossa cristã não é um homem tentando ser parecido com Jesus. Não é um homem imitando Jesus. Não é você lutando todos os dias contra o pecado, tentando ser igual a Jesus. Não é isso. A vida cristã é Jesus manifestando na sua vida através de uma rendição. Através de um homem rendido à vontade dele, aí ele pode manifestar quem ele é através de você. É em você. Nós acabamos de ler, é em você a esperança da glória.
É através da minha vida e da sua vida que o mundo vai ter esperança de que amanhã vai ser melhor. É através da minha e da sua vida que o mundo vai ter esperança que ainda existe amor. Que ainda existem pessoas que se amam verdadeiramente. Sabe o que é você ouvir numa roda de conversa? Quando você fala, eu tenho 24 anos de casado. O quê? Como assim? Não. Como? Explica. Ninguém consegue entender e nem compreender, sabe por quê? Porque a esperança sumiu do coração da humanidade. Mas por isso eu e você fomos escolhidos para um propósito maior de levar essa esperança da glória para as pessoas. De levar o Cristo manifesto, não só por palavras, não só de ouvir falar, mas mostrando com a mim e com a sua vida que há esperança num Deus vivo que agora habita em mim, em você. Amém? Por isso, querido, nós não podemos mais confiar em nós mesmos. Por isso nós não podemos mais se apegar nas coisas aqui dessa terra. Por isso eu não posso mais confiar em pessoas. Eu não posso mais confiar nas minhas limitações. Até onde, nas minhas limitações eu vou até aqui. Na realidade nem até aqui eu ia mais. Por isso que a nossa fé não pode estar mais pautada nas nossas circunstâncias. A nossa fé não pode mais estar pautada naquilo que você vê, mas naquilo que Ele disse que você pode. E se Ele disse que quem será contra você, é porque Ele tem certeza que ninguém pode ir contra aquele que se rendeu à vontade dEle. Se Ele disse quem será contra você, é porque Ele sabe que tem um coração rendido em realizar a vontade do Pai, agora através de nós. Por isso, querido, que nós não podemos mais confiar em nós mesmos, na força do nosso braço, naquilo que nós podemos fazer aqui, sabe, nessa humanidade caída, que teima em querer aparecer. Mas que eu já declaro que não existe mais, porque nós somos novas criaturas. Nós nascemos de Cristo, nós somos de Cristo. Por isso, entendendo agora que Cristo vive em mim, eu começo a me aprofundar em conhecer Ele. Eu não fico só no raso em conhecer Jesus, eu quero mais dEle. A primeira fala sua, verdadeira, tem que ser para Ele. Jesus, é isso. Eu não estou conseguindo dessa forma que eu planejei. Eu não estou conseguindo dessa forma que eu pensei que ia dar certo. Não. Eu começo então a entender o que Cristo venceu. Nós estamos falando de vencer, amém? O que Cristo venceu? Ele venceu, primeira coisa, a morte. A morte estava pré-determinada, pré-estabelecida para todos nós. Ele venceu a morte, acabou. Com Ele nós estamos juntinhos até a eternidade com Ele. Então Ele vence a morte. Sabe o que Ele derrotou? Ele derrotou já o nosso inimigo. O diabo já é um derrotado. E Ele já sabe disso. Ele já conhece essa verdade. Mas nós precisamos saber dessa verdade. Que o diabo não tem mais poder nenhum nas nossas vidas. Ele tenta, mas a palavra diz somente para nós fazermos o quê? Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. E o que é resistir? É permanecer sendo portador da glória. É permanecer sendo aquele que carrega a presença do Senhor. Permanece ali, resiste ali, fica ali com Ele. Que Ele vai, fugir de você. Está entendendo? Então, Jesus, Ele faz o quê? Ele ressuscita ao terceiro dia. O inferno achou que tinha derrotado Ele.
As pessoas ao redor acharam que tinham perdido ele, mas ele ressuscita ao terceiro dia. E junto com ele, nós também ressuscitamos. Junto com ele, nós morremos. Morremos, mas ressuscitamos com ele para reinar com ele. Aleluia! Aleluia! E agora, ele vivo está dentro de nós. Ele vivo está em mim. Agora eu sou uma só com ele. É através de mim que a esperança da glória vai ser manifesta. Está entendendo? Ele é a própria esperança. E a terceira resposta para a nossa pergunta então? A terceira resposta para a nossa pergunta: por que nada pode nos parar? Por que nada pode nos parar? Nada pode nos parar, porque nada pode nos separar dele. Nada pode te parar, querido, porque não tem circunstância, não tem momento, não tem tempo, não tem tribulação, não tem ninguém, nem o que ainda vai acontecer, nem o que já aconteceu, nenhum demônio pode te separar dele. Por isso que nada pode te parar. Por isso que nada está fora do controle do Senhor, porque Ele diz que até as coisas ruins vão cooperar para o bem na sua vida. Olha só, Paulo então, ele começa a destrinchar em Romanos 8, o que muitas vezes tem nos parado. Mas lembra, é circunstancial, é só uma circunstância. Nós precisamos permanecer naquilo. Então ele começa em Romanos, no capítulo 8, no verso 35. Vocês podem colocar para nós, por favor? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele faz uma pergunta. Será a tribulação? Você acha que tem tribulação na sua vida, querido? Você acha que você já passou tribulação? Então, ela não pode te separar. O que mais? A angústia, quem já se sentiu angustiado? Quem vive assim por um longo período com essa angústia, carregando essa angústia no coração, sabe, uma tristeza, uma falta de satisfação nas coisas, isso é angústia. Também não pode te separar. Quem já sofreu perseguição? A perseguição pode te separar? Não. A fome, a escassez, a nudez, o perigo, a espada, alguém te afrontando pode te parar. Hein? Próximo. 36. Como está escrito: por amor a ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Quem assim se sente quando você começa a sua semana? Hein? Aquela tribulação, o lugar muitas vezes aonde você vai precisar enfrentar para trabalhar. Hein? É assim que a gente se sente. Próximo. Mas em todas as coisas. E agora eu quero fazer uma observação aqui. Olha só. Percebe comigo o que está escrito nesse versículo. Ele fala, mas em todas essas coisas. Ele não fala depois dessas coisas. Ele não fala que depois que você passar por essas situações. Eu estou interpretando com vocês, amém? Ele está querendo dizer que é no meio dessas coisas. É no meio das perseguições, é no meio das tribulações, é no meio da escassez, é no meio da angústia, é no meio do medo, é no meio da tristeza, olha lá, em todas essas coisas. Não é depois que passar, é durante essas coisas. Somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
Você percebe que não é depois que passar, é enquanto a luta acontece, meu querido, é enquanto a perseguição vem, é enquanto o sofrimento está na tua alma, é enquanto a angústia não abre mão do teu coração, é enquanto a tristeza não sai, é no meio dessas coisas, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele nos amou. É no meio delas. A nossa vitória, querido, não está na ausência dos problemas. E muitas vezes a gente programa, a gente planeja as coisas dessa forma. Se está dando certo, se está tudo indo bem, é porque Deus está comigo, é porque essa é a vontade de Deus. Apareceu um problema, você até coloca a culpa na igreja. Ixi, eu comecei a ir para a igreja, parece que as coisas pioraram. Eu comecei a ficar firme na igreja, parece que o inferno se levantou. Não, querido, todas essas coisas são ferramentas para quê? Para Deus te transformar, para Deus te moldar, para Deus te transformar um servo e uma serva como Ele quer. Então, querido, a nossa vitória está no meio das lutas, não está na ausência delas. A nossa vitória, nós somos mais que vencedores, é quando nós permanecemos ali, no meio delas. Vocês acreditam nisso? E muitas vezes parece que a gente vive isso sozinho, né? Quando a gente está passando por essas situações, a gente acredita que, poxa, eu estou sozinho nisso. Só eu que estou vivendo essa tribulação. Só eu que estou vivendo dessa forma. Eu, preparando a ministração ali junto com o Espírito Santo, ele me fez, passou um filme assim na minha cabeça. Sabe, passou todos os momentos a maioria desses aqui que eu falei, que a gente já passou. Mas um dos momentos que marcou muito a minha vida, foram 2, ministerialmente. Nós já estávamos numa igreja, a gente já era apaixonado por pessoas de lá, e o Senhor manda a gente largar tudo. Vai, larga tudo e sai daí. Aquilo me marcou muito. Natália não tinha nem feito 1 ano, ela tinha 3 meses. E a gente saiu daquele lugar. Ficamos como ovelhas indo para o matadouro todo dia, sozinhos. Não estávamos sozinhos. E outro momento, mas era quando nós já estávamos aqui. Às vezes vocês olham e acham que estão sozinhos nas tribulações, nas situações que vocês passam, mas não estão. Nós também sofremos da mesma forma, nós também lutamos da mesma maneira. E um outro momento muito marcante é quando a gente já estava com a igreja. Você acredita naquilo que agora vai dar certo, é isso, as pessoas que Deus envia, as pessoas que estão com você, as pessoas que você confia, é isso, mas no meio disso nós somos traídos. Pessoas que batem nas suas costas, que falam que estão com você, amanhã já não estão. Pessoas que você abre a sua casa e manda elas deitar na sua cama e tomar banho no seu banheiro, um dia se levantam e falam contra você. E falam que não acreditam mais no seu sonho, que não acreditam mais no seu chamado. E isso é uma dor que não dá para explicar. É uma dor inexplicável, porque você abre a sua vida para aquelas pessoas. Você abre o seu coração para aquelas pessoas. E elas vão bater nas suas costas hoje e vão falar amanhã tchau para você. Está entendendo? Isso é doloroso, isso é angústia, isso é a luta, essas são as perseguições. Mas naqueles que permanecem firmes, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. E não importa as circunstâncias. As circunstâncias tentam nos paralisar, tentam fazer a gente olhar para aquilo, e aquilo estremece, gente. As circunstâncias que estamos passando, a escassez daquilo que você acreditava que Deus ia fazer, paralisa você. Mas e aí o Senhor hoje responde para nós: o que pode nos parar? Nada pode nos parar, e nada nos parou, nada vai nos parar. Por quê? Porque agora o próprio Deus habita em mim, e o que pode isso acontecer?
Existe uma força maior dentro de mim e de você. A força que faz a gente abrir os olhos amanhã, acordar e ter esperança. Não nas circunstâncias que nós estamos vendo, mas a própria esperança agora habitando dentro de mim. Essa é a esperança da glória. Mas, querido, agora eu quero... Você respira, que eu também preciso respirar. O pessoal do louvor já pode subir. Se a terceira... Obrigado, Leandro. Precisa voltar a servir, né, Leandro? Amém? Vamos sair desse lugar. Se a terceira resposta, então... Por que nada pode nos parar? É porque agora o próprio Deus habita em mim. Se o próprio Deus habita em mim, querido, o inferno não pode mais pôr a mão em mim. O medo não tem mais lugar dentro do meu coração. Porque se a própria esperança habita em mim, o próprio amor habita em mim, como que eu vou ter medo? Presta atenção. Nós podemos até ter sido feridos um dia. Nós podemos até ter sido atacados um dia. Nós podemos até ter deixado o nosso corpo padecer por um momento. Deixamos. Mas a fé que está aqui dentro, a esperança que move os nossos corações, é mais forte do que qualquer coisa. Por isso que nada pode nos parar. Por isso que quem será contra nós? Se Ele, o próprio Deus agora, Ele resolveu, Ele já resolveu e está decretado todas as soluções dos nossos problemas. Nós só precisamos fazer o quê? Permanecer. Agora eu quero te convidar a fechar os teus olhos. De verdade, todos. Quem está trabalhando também. Quero um momento de reflexão. Uau! O inferno não conseguiu parar José. Se levantou. O deserto também não conseguiu parar Moisés. Saul também não conseguiu parar Davi. Ele se levantou, ele tentou, mas não conseguiu. Olha só, uma árvore que nasce entre pedras, encontra muito mais resistência do que uma árvore que cresce em um solo macio. Suas raízes precisam procurar fendas, lugares pequenos. As suas raízes precisam contornar obstáculos, penetrar em espaços pequenos, mínimos. Buscar água onde quase nem existe. Mas o crescimento dela costuma ser um pouco mais lento e exige uma adaptação constante. Mas o mais interessante é que a árvore não decide fazer força por si só. Ela simplesmente segue a vida que existe dentro dela. Ela simplesmente segue para o propósito que ela veio crescer. A semente carrega um impulso de crescimento tão forte que com o tempo ela consegue até abrir rachaduras entre as rochas, de tão forte que é essa força que tem na semente dela.
muitas vezes olhamos para as nossas vidas apenas como pedras, com as dificuldades, com as perdas, com as nossas limitações, com as decepções. Mas aquilo que Deus colocou dentro de nós pode não parecer, mas é maior daquilo que está ao nosso redor. Abram os olhos de vocês, por favor. Eu fui pesquisar sobre, me chamou a atenção uma imagem, uma árvore nascendo entre duas pedras. Ela faz uma força maior do que as outras que estão nascendo numa terra fértil. Uma árvore, para ela nascer no meio dessas pedras, é exatamente o que eu li para vocês. Ela tem que fugir dos obstáculos, ela tem que ir até o mais profundo para pegar água onde não tem. Mas vocês perceberam que eu li? A semente dela é onde ela tem força para crescer. É através da semente dela que ela carrega, é que dá força para ela romper os obstáculos. Querido, tem muito a ver com a gente isso. Não é à toa que a palavra diz que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e nenhuma folha só se perde. Nós somos essa árvore, e diferente dessa árvore natural, que vai buscar força nessa semente para crescer, para se enraizar na terra, a nossa semente é Cristo. Ele é a semente dentro de nós. Lógico que eu não estou fazendo jamais uma comparação com isso. Não chega nem perto do que Ele é. Mas é uma alusão para eu e você entender o que nós carregamos. É a força que vai nos levar a vencer. É a força que vai nos fazer, que não vai nos fazer parar. É a força que carregamos todos os dias a permanecer no propósito que é Cristo. Ele é essa semente que nos dá força. Ele é a semente que nos dá vida. Ele é a semente que nos dá água. Ele é a semente que nos dá o amor para carregarmos todos os dias. Ele é a esperança da glória agora em mim e em você. Se coloque de pé. Se coloque como aquele que nada vai parar. Se coloque como aquele que é mais que vencedor, porque Ele já venceu por você. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é esplendor da glória. Ele é a manifestação do Pai agora em nós, através de nós. Aleluia, aleluia. Ele é o esplendor da glória do Pai, a representação exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E havendo feito a purificação dos meus pecados, assentou-se à direita do Pai em majestade.
Mas existem algumas coisas que tem que sair do teu coração. Existem algumas coisas que você tem que dizer para o Senhor: é isso, Senhor, eu tinha medo. Eu tinha medo de permanecer com o Senhor. Eu tinha medo de confiar no Senhor. Eu tinha medo de entregar tudo para o Senhor. Eu tinha mesmo, Jesus, esse medo. Você pode erguer a tua mão, se Deus está falando com você? É isso. Você tinha esse medo. Você também tinha, sabe, algumas mentiras que você carregava no teu coração. Sabe, que você ainda andava por elas, do tipo: eu não vou conseguir andar tão certinho, eu não vou conseguir ser tão certinho assim, eu não vou conseguir parar de pecar, eu não vou conseguir parar de fazer as coisas que eu gosto. Faz sentido? Você ergue a tua mão, faz assim: é isso, Jesus, é comigo. Eu ainda acreditava nessas mentiras. E sabe, você ainda não conseguia se render completamente ao Senhor. Ainda existiam algumas coisas que você falava: não, Jesus, isso aqui eu não posso entregar agora. Deixa eu viver mais um pouco nisso. Deixa eu andar mais um pouco nisso. Deixa eu me satisfazer um pouco os desejos da minha carne nisso. Escute que é assim que a gente estava. Mas o Senhor quer um passo de fé teu nessa manhã. Nós vamos abrir aqui. Eu quero, por favor, que vocês abram a primeira fileira aí. Põe um pouquinho para trás. Eu quero que todos venham aqui na frente. Todos. Não é um chamado para aquele que está sentindo, para aquele que Deus falou, não, é um chamado para a igreja. É a igreja toda aqui na frente. É a igreja toda entendendo: é o meu passo de fé, é o que eu estou querendo viver, é o que eu entendi nessa manhã. Venham todos, por favor. Todos. Aleluia. É a tua igreja, Jesus, que entendeu que nada pode mais parar ela. É a tua igreja, Jesus, entendendo que não vai ser o medo que vai parar, não vai ser as mentiras que vão parar, não vai ser a falta de rendição que vai parar. Ei, Pedro e Arthur aqui na frente também, Valentina, faz favor. Todos, larga o celular aí no fundo. Nós vamos agora, eles vão continuar cantando, eles vão continuar adorando, e você vai dizer para o Senhor qual eram as mentiras que você estava acreditando. Você vai dizer para o Senhor qual é o medo que você estava carregando no teu coração. Você vai dizer para o Senhor qual é a área da tua vida que faltava rendição, qual era a área da tua vida que você faltava render tudo a Ele. E se você se sentir melhor, pode ajoelhar, pode deitar, pode fazer o que você quiser. Essa é a casa do teu Pai. Nós vamos fazer isso juntos. Amém? Amém? Abra sua boca e fale o seu medo, as mentiras e as faltas de rendição que estavam faltando na tua vida, em nome de Jesus.
fez um convite essa manhã. Ele te fez um convite para você abrir mão do medo, o medo que de alguma forma estava te paralisando. Ele te fez um convite para você acreditar e viver com Ele rendido aos pés dEle, andando e vivendo na vontade dEle. Ele te fez um convite a se entregar completamente para Ele. Ele te fez um convite nessa manhã. E agora eu quero que você ouça aí no teu coração. Ele fez um convite para você se entregar completamente a Ele. Para você já dizendo e já declarando, não só com o seu corpo aqui, mas com a tua fé, levantando as mãos e dizendo: é isso que eu quero, é esse Deus que eu quero entregar minha vida. Se você quer fazer isso essa manhã, se você quer, entregar completamente a tua vida, e não é um chamado para você aceitar Jesus, querido, é um chamado para você entregar tudo para Ele, render tudo a Ele. Se você quer isso, você pode erguer a tua mão assim e falar: é isso, Jesus, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu não quero somente abrir a minha boca e falar que eu tenho Jesus, que eu sirvo a Jesus, mas eu quero render tudo que eu tenho a Ti. Senhor, em nome de Jesus, os Teus filhos estão rendidos, Pai, a Ti. Não há mais resistência no coração deles, não há mais dureza no coração deles, não há mais nenhum bloqueio entre o Senhor e eles. Eles estão rendidos a Ti completamente. Recebe, Jesus, a cada coração, com esse ato de fé, Jesus, com essa atitude que eles estão tendo de entregar a vida completamente a Ti. E o Senhor, Pai, permaneça orientando, cuidando, transformando, fazendo com que eles sejam portadores da glória, da esperança nessa terra. Eu declaro sobre a vida de cada um deles, Pai, que estão com as mãos erguidas, eles estão agora decidindo ser portadores da Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, aplauda Ele, aplauda Ele. Obrigado, Jesus, Tu és maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, 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 Jesus. Aleluia, aleluia.